Começa agora o podcast Mentoria Consultiva na Prática, transformando profissionais em empresários de verdade, através de conhecimento e troca de experiência, com a apresentação de Gevandro Barros, diretor-geral do IOPEX Brasil. Olá pessoal, nesse podcast eu gostaria de continuar a nossa série falando sobre Mindset Empreendedor. Essa série é uma série muito importante porque eu tenho visto cada vez mais na prática aí pessoas que me procuram para fazer mentoria consultiva comigo e que por mais que elas queiram se tornar um empresário, se tornar um empreendedor, ter boas ideias para implementar nas suas empresas, abrir novos negócios, ou mesmo para aqueles que já são empresários, melhorar os seus negócios, fazer com que os seus negócios cresçam, existe ainda uma barreira muito grande das pessoas entenderem e exercitarem esses tipos de mindset. Foi por isso que eu resolvi criar essa série aí sobre Mindset Empreendedor. Eu já falei anteriormente sobre a visão global, já falei sobre a visão sistêmica e agora, como subdivisão aí do mindset decisório, eu vou falar sobre a visão estratégica. A visão estratégica, na verdade, ela consiste em levar em consideração o futuro durante as decisões que você tiver que tomar. É também alinhar os seus objetivos com as diretrizes estratégicas que você determinou aí na fase da estratégia do seu negócio. Mas isso não é tão simples quanto você está achando, né? É importante ficar atento, pois as mesmas causas que levam os executivos, os empresários, a perderem a visão sistêmica fazem com que eles percam também a visão estratégica. Na busca por fazer mais com menos, as empresas construíram aí estruturas enxutas e bastante especializadas. A sobrecarga de trabalho e a falta de visão global levam os empresários a olharem excessivamente para o presente, né? É bem mais difícil olhar para as questões importantes quando a pessoa está sobrecarregada de questões urgentes. E esse é o cotidiano de quase todos os empresários que eu conheço. A cobrança por resultado de curto prazo, com metas anuais, é outro fator, né, que leva a um processo decisório focado apenas no aqui e no agora. Isso tudo se soma à falta de visão global que eu já falei anteriormente e acaba restringindo a capacidade sua ou a sua capacidade como empresário, como empreendedor de perceber as tendências e causa uma miopia empresarial. Isso é muito importante você tomar cuidado. Embora exista aí um esforço para disseminar, as metodologias e as orientações de maneira estratégica nas organizações, o pequeno e médio empresário ele tem muita dificuldade de fazer isso. As pessoas que me procuram para fazer mentoria consultiva comigo têm essa dificuldade principalmente por falta de conhecimento. As pessoas não sabem o que é desenvolver a estratégia para o seu negócio. São poucas as que realmente se esforçam para que os objetivos de cada um dos processos e também da organização estejam alinhados e ele consiga delinear aí uma visão estratégica para o futuro da sua empresa. Parece que a definição estratégica é uma coisa e o cotidiano é outra. Mesmo empresas que utilizam aí o Canvas, o ciclo estratégico, metodologias como o Balance Scorecard, elas sofrem dessa miopia. Os empresários definem as suas prioridades, as prioridades de cada processo, e não ao contrário, como deveria ser. Ou ainda definem as prioridades da sua área e depois dão um jeitinho para ajustar ao que é requerido, nesse caso aí por uma ISO, por um DSC e assim por diante. Então ele acaba trocando a ordem dos fatores. Assim, ter uma visão estratégica possui duplo sentido. O primeiro é o de realizar ações sustentáveis, ações que promovam um futuro melhor ou pelo menos um futuro tão bom quanto o presente. É a visão do plantio em vez da visão da colheita. O executivo ou empresário que tem uma visão estratégica, ele está preocupado com as tendências do mercado, de comportamento do consumidor, de tecnologia, entre outras coisas. Ele toma decisões estruturantes que muitas vezes sacrificam um melhor resultado de curto prazo para garantir a sustentabilidade e o resultado de médio e longo prazo. Isso começa desde as decisões para manter a sua própria empresa rodando, com resultados, mantendo-se atualizado e crescendo profissionalmente, crescendo como empresário, crescendo como negócio.
passando pelas questões da empresa em geral, em que ele toma decisões para manter essa empresa sustentável e perene ao longo do tempo. O segundo tipo, ou o segundo sentido de se ter essa visão estratégica, como a gente já viu, está relacionado a agir de acordo com as prioridades estratégicas da sua empresa. Em outras palavras, trabalhar para que o seu processo ou a sua área faça a sua parte na construção das estratégias do negócio como um todo. Dessa forma, o que eu acabo fazendo com os meus clientes, por exemplo, é desenvolvendo essa visão estratégica para sensibilizar os empresários da importância desse tema. Até mesmo quando eu trabalho lá o ciclo da excelência, que é dividido em 4 temas, né? Estratégia do negócio, planejamento anual, gestão por processos e controle da rotina, não são apenas metodologias que estão isoladas e que devem ser implementadas na empresa. Não, existiu aí um estudo pesado de muitos anos que eu venho desenvolvendo com artigos técnicos aos quais eu já escrevi, tanto aqui no Brasil quanto para fora, para sedimentar esse conceito com outros conceitos, inclusive sobre o hábito, sobre questões de liderança e gestão que estão por trás desse ciclo estratégico, desse ciclo da excelência e que fazem parte de você, entendendo esse ciclo, colocá-lo em prática na sua empresa. E aí a gente vai fazer as seguintes perguntas para a gente entender essa visão estratégica, né? Quais são os seus objetivos profissionais de longo prazo e de que forma você está trabalhando neles? Quais são as suas prioridades estratégicas e de que forma elas estão alinhadas com as diretrizes estratégicas da sua empresa? E 3, o que você precisa fazer para que a sua área ou seu processo tenha sustentabilidade e dê melhores resultados? Por que eu estou falando em relação à parte de processo? Cada gestor, cada empresário, ele também geralmente, né, assim que a empresa começa a crescer, ele começa a delegar e colocar outras pessoas para trabalhar. E ele acha que ele, na função de empresário, ele não tem a responsabilidade de cuidar de uma ou mais áreas isoladamente. Isso é mentira, pelo contrário, ele tem que continuar cuidando do cerne da organização. Saber rodar os pratinhos, entender de todos os processos é importante, entender da conexão, que é o que eu falei no podcast anterior, entre os processos, que é ter essa visão sistêmica e agora ter uma visão estratégica, entendendo o que é a estratégia do negócio, fazendo o desdobramento da estratégia do negócio em um planejamento anual que também possa ser desdobrado, em gestão por processo que possa ser fechada mensalmente e que possa ter um controle da rotina diária e semanalmente. Se a gente entender esse conceito, que a estratégia é de médio para longo prazo, o planejamento para o ano todo, né, que é aquele ano corrente onde eu estou dividindo o ano em trimestres, que a gestão do processo precisa enxergar a padronização dos processos, a descrição dos mesmos e as interfaces entre eles, e o controle da rotina, que é aquele que precisa criar o hábito de controlar e atuar, né, de forma a conseguir alcançar os resultados no dia a dia com fechamento semanal. A gente consegue fazer o que eu chamo de ciclo da excelência rodar, com atuação de curto prazo, de curtíssimo prazo, fechamento mensal e visão de longo prazo. Tá ok? No próximo podcast eu vou falar sobre o quarto tipo de visão, que é a visão inovadora, que também faz parte do mindset decisório. Tá ok? Se você ainda não se inscreveu do nosso canal do YouTube, se inscreva aí, clique no sininho também para você receber sempre uma notificação assim que eu postar qualquer coisa no nosso canal do YouTube, você vai receber aí uma notificação automaticamente, podendo acompanhar e também, claro, dando uma força aí para o nosso canal crescer, para a gente continuar sendo incentivado aqui a gravar bons conteúdos para você. Um grande abraço e até o próximo. Este foi mais um episódio do podcast Mentoria Consultiva na Prática, transformando profissionais em empresários de verdade, através de conhecimento e troca de experiências. Um grande abraço e até o próximo episódio!